Olá, quinto ano! Vamos iniciar mais uma aula de Geografia. Hoje vamos falar sobre a distribuição da população brasileira. Está no capítulo 6, na página 314 e 315. Observem a imagem que traz na capa do capítulo de vocês. Temos duas imagens diferentes. Temos a imagem A, que trata de uma cidade bastante cheia de casas, cheia de prédios, uma imagem bem cheia, bem populosa. E temos a imagem B, que temos uma imagem, digamos que do rural, da zona rural, do campo. Temos árvores, podemos perceber as árvores. A quantidade de casas é bem menor. E a tecnologia que a gente pode perceber é o uso da antena parabólica, bastante diferente da imagem ao lado. Essa imagem, ela nos mostra que a distribuição da população brasileira, ela é bastante diversificada. Na verdade, ela é bastante diferente. Em uns estados, ela é mais populosa e em outros, ela é menos populosa. Então, não existe uma igualdade na distribuição da população brasileira. Existe sim uma desigualdade. Algumas áreas são mais concentradas do que as outras. O território brasileiro, na sua ocupação, promovido pelos colonizadores, ocorreu de maneira progressiva, partindo do litoral. Então, podemos perceber que a ocupação do território brasileiro começou pela parte do litoral, ao redor do litoral brasileiro, em direção ao interior do nosso país. E algumas atividades econômicas também podem ter incentivado essa ocupação. Até o século XVII, a porção litorânea foi povoada por causa da exploração do pau-brasil e do cultivo da cana-de-açúcar. O avanço para o interior do território ela foi ocorrendo inicialmente devido ao desenvolvimento da pecuária, que são a criação do gado. A proporção norte do território ela foi ocorrendo devido à exploração das drogas do sertão. Mas o que é as drogas do sertão? As drogas do sertão, elas são a produção, são os produtos nativos da floresta amazônica. Que são esses produtos? É o urucum, o guaraná, a canela. Alguns desses com até propriedades medicinais. Foram extraídos na época da colonização do Brasil. E isso também motivou a ocupação para esses territórios. Já no século XVIII, a pecuária e a mineração do ouro e o diamante impulsionaram uma ocupação mais efetiva, mais profunda no interior do nosso país. E no século XIX, essas atividades e também o cultivo do café e do algodão se tornaram os principais motivos da ocupação. Porém, já na metade do século XX, o governo federal ele passou a implantar projetos de povoamento no interior do nosso território, como foi a construção de Brasília, que é a nossa capital. A capital do nosso país é Brasília. E com a construção de Brasília naquela época, motivou assim a ocupação daquele território, como também a construção de rodovias para ampliar a integração entre as regiões Centro-Oeste e Nordeste. Na página 317 tem uma atividade para vocês fazerem. E conforme você pode observar no mapa,
você percebe que é nessa área mais escura, que é a área que abrange o litoral brasileiro, é aonde tem a maior concentração de pessoas. E na área mais clara é onde tem menos concentração de pessoas. Então, percebemos aí que a população brasileira, ela não está igualmente dividida, ela não está igualmente distribuída. Em alguns estados ela é mais povoada, como eu já falei, e em outros estados ela é menos povoada. Agora falando sobre o deslocamento das pessoas. Esse deslocamento das pessoas de um lugar para o outro, de um estado para o outro, nós chamamos esse deslocamento de migração. Migração é quando a pessoa sai do seu estado ou da sua cidade e vai morar em outro lugar. Então, ela está migrando da sua cidade de origem para ir para uma outra cidade. E esses movimentos, essa mudança de moradia, elas podem acontecer dentro do nosso país ou fora do nosso país. Quando a migração ela acontece fora do país, nós chamamos de migração externa, quer dizer lá no exterior. Quando é interna, chamamos de migração interna. Quando elas ocorrem internamente, podemos chamar de outros nomes. E elas podem ocorrer de uma cidade para outra, do campo para a cidade, da cidade para o campo, da zona rural para a zona urbana e vice-versa. A população brasileira, ela também se desloca de um estado para outro. E para isso nós damos o nome de migração interestadual. Interestadual é migração de um estado para o outro. Quando acontece de uma região para outra, como você mora na região Nordeste e você quer ir lá para a região Sul, então você está fazendo uma migração regional. Como vocês também podem observar no mapa, os vários tipos de migrações internas que acontecem no nosso Brasil. Uma atividade para casa na página 320, e aí vamos iniciar o capítulo 7. O capítulo 7 do módulo 2 fala sobre grupos de idade da população brasileira. A imagem mostra duas pessoas de diferentes idades. Como vocês podem ver, existe uma criança e um idoso, digamos que seja o vovô, né? O vovô da criança. E eles estão ali juntos fazendo o quê? Brincando, jogando um videogame. E você acha que no nosso Brasil existem mais crianças ou mais adultos ou mais idosos? O que você acha? Nós já vimos que o nosso país é um país populoso, ou seja, ele possui uma população bastante numerosa. Mas será que existem mais crianças do que jovens? Ou será que existem mais jovens do que idosos? Vamos tentar descobrir isso durante a aula. Vamos observar esse gráfico e nesse gráfico traz a distribuição da população conforme a sua faixa etária. De acordo com o gráfico, a quantidade de idosos existente corresponde a 14% da população de pessoas idosas, pessoas que têm até 60 anos de idade. Crianças e jovens, somando juntos, dá um percentual de 30% da população é formada de pessoas que têm de 0 a 19 anos de idade. E os adultos, eles somam a maior parte, que é 56%. É um grupo de pessoas formado entre a faixa etária de 20 a 59 anos de idade. Esse gráfico representa como está dividida a nossa população de acordo com a nossa faixa etária. E ainda falando disso, de acordo com cada faixa etária,
também são diferentes as necessidades de cada um desses grupos. Por exemplo, as necessidades das crianças e dos adultos, elas não são as mesmas necessidades que dos idosos, por exemplo. Os jovens, eles necessitam de quê? De oportunidades de emprego. E as crianças? As crianças, elas precisam o quê? De ter uma educação, de ter investimentos da saúde, da educação que garantam uma educação para elas. E para os adultos, quais são as necessidades dos adultos? Os adultos, eles precisam de uma maior demanda de empregos, eles precisam ter uma capacitação profissional, como também eles desejam ter uma moradia própria, como eles precisam de investimentos nessa área de saúde e habitação. Essas são as necessidades dos adultos. E quais são as necessidades dos idosos? Os idosos, eles têm uma grande necessidade que é de saúde. Eles precisam ter a garantia de que a sua saúde ela vai ser assegurada pelo Estado, tanto de médico como hospitais. Como também os idosos, eles precisam ter a sua aposentadoria garantida para poder suprir as suas necessidades do dia a dia. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Falamos sobre a distribuição da população brasileira. Vemos que existe essa desigualdade na distribuição. Também falamos sobre a faixa etária, a distribuição de acordo com a faixa etária da população brasileira. E na página 326 tem um texto para vocês lerem e fazerem a atividade na página 327, tá certo? Até a próxima e estudem!